Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início ao programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje será: Eles, pois, serão os vossos juízes. Está aqui conosco hoje para esse tema, Pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Pastor Marcelo, Pastor Renato e a todos que estão assistindo. Pastor Renato, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Pastor Marcelo e a todos que nos acompanham, Pastor Guilherme, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje o pastor Renato é pastor no Canadá. E quais igrejas, Renato? Nas igrejas de Ajax, de Ottawa e Montreal. Aproveitar e mandar um abraço a tantos irmãos nossos, queridos, lá da região, do país, né, do Canadá, que sempre estão aqui conosco e sempre são muito atenciosos. Então, eu vou pedir ao pastor Guilherme para ler o versículo que dá base a esse tema nosso hoje. O versículo que nós vamos ler está localizado no capítulo 11 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 11, o final do verso 19 de Jesus diz assim: Eles, pois, serão os vossos juízes. Acho que é importante explicar acerca deste versículo. Eles aqui são os filhos. Jesus havia acabado de libertar um jovem e os fariseus, os religiosos, estavam fazendo muita oposição a Jesus, dizendo que ele operava não pela mão do Senhor, pela mão de Deus, mas Sim. Era uma operação maligna na vida de Jesus. E Jesus vai dar aquela palavra conhecida que nenhum reino luta contra si mesmo, um reino dividido não prosperará. Então ele ali, ao enfrentar essa oposição dos fariseus, ele faz uma advertência para eles. Assim, olha, em outras palavras, cuidado, porque um dia os vossos filhos, eles serão os vossos juízes. Ou seja, vocês estão aqui fazendo uma oposição ao Messias. Eu estou curando, eu estou libertando, eu estou aqui realizando a obra do Pai. E vocês estão fazendo oposição. Um dia, os vossos filhos, que isso vai ficar na história. A profecia vai permanecer. E vossos filhos saberão que vocês foram oposições, porque ele fala antes, isso liberta os vossos filhos. Os vossos filhos vão saber que vocês fez oposição a esse ministério profético. E eles vão julgar vocês. Então, o texto traz esse alerta, aqui abrindo agora o nosso tema, eles, pois, serão os vossos juízes. Porque a criança, quando pequena, não tem essa capacidade, essa compreensão, essa maturidade de julgar os atos do pai. Até porque a criança ela é muito crédula. Tudo que o pai fala, a criança acredita. Né? É uma coisa assim, o pai tem uma responsabilidade muito grande. Tudo que o pai engrandece, o filho engrandece. É verdade. Por que a maioria dos filhos torce no mesmo time de futebol dos pais? Por causa disso, né? Gostam das coisas que o pai gosta, comem o que o pai gosta, porque é essa capacidade. É como um herói. É como um herói para ele. Então, a criança é muito crédula, mas um dia ele vai sair dessa fase da inocência e vai poder analisar que tipo de criação eu tive, que tipo de educação me deram. Ele vai ter essa capacidade. Aí que se cumpre o texto. Um dia eles serão nossos juízes. Então, a gente pode começar falando desse lado espiritual. Olha, vocês, espiritualmente, estão se opondo ao ministério que é do Senhor. Cuidado. Um dia os vossos filhos serão os vossos juízes. É interessante que o filho, e nós estamos aqui falando para irmãos e também aqueles que estão assistindo conosco, que os filhos eles vão fazer essa análise no sentido espiritual, do pai não se oponha à obra do Espírito Santo para com o seu filho. O que é isso? Como que eu posso estar me opondo? Não impedir que a obra de Deus flua na vida dele, não é? Como? Levando ele ao culto, ensinando ele a palavra, porque um dia ele pode analisar isso e ver, gente, meu pai me privava de estar aos cultos, meu pai me privava às vezes de levar naquela reunião com os irmãos da igreja,
Então isso tem que ser bem visto logo na primeira infância, porque um dia ele pode lembrar e falar: meu pai nunca deixou de me levar ao culto, meu pai nunca me deixou de levar na escola bíblica, não é? Exatamente, eu vou até entrar no lado literal agora. Eles faziam oposição a um ministério que era do Senhor, que foi levantado pelo Senhor. Então nós pais temos que ter muito cuidado, porque você começa a fazer oposição a um ministério que é do Senhor. A gente acha que a gente pode abrir isso, uma coisa mais abrangente. Amanhã esses filhos crescem e vai conhecer esse pastor. Fala: não, esse pastor é espiritual. Não, mas esse homem é homem de Deus. Por que meu pai fazia tanta oposição? Ele vai julgar amanhã adulto com condições, com maturidade, sendo um servo, e vai perceber: não, meus pais fizeram oposição àquilo que era do Senhor. Uhum. E o grande exemplo disso, irmãos, é a pessoa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em um determinado momento, ele chega e ele fala: eu vim cuidar dos negócios de meu pai. Então ele coloca aquilo como uma prioridade. Ele deu uma sequência, ele julgou todas as obras do Pai, de Deus Pai, e ele aplicou no seu ministério terreno. E isso é maravilhoso, porque quando nós vemos os nossos filhos olhando para os pais e não opondo a profecia, como foram esses homens que aqui estavam fazendo, a bênção ela vem. O fluir do Espírito na vida dos nossos filhos, ele é certo. Olha que colocação muito boa, porque o que está sendo dito é que Jesus julgou as obras do Pai. Exato. A lógica que Jesus, como homem, agora o Deus que se fez homem, ele julgou as obras do Pai e julgou que eram boas. Porque aqui, quando está falando de julgamento, essa introdução é importante. Não é só no sentido negativo, ele vai julgar: olha, eu tive uma boa criação. Sim. Ele vai dizer: não, poxa, teve muita coisa que eu quis fazer, meu pai não deixou, que na época eu me aborreci. E depois ele vai compreender: não, meu pai estava certo. Então, voltando para Jesus, ele julgou as obras do Pai e julgou que eram boas. Porque você vê que ele sempre falava do Pai de forma muito positiva. Tudo que o filho faz, ele aprendeu com o Pai, ele disse. O amor que eu vos tenho dado, eu recebi do Pai. Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, eu aprendi trabalho com ele. Então, se nós formos pais espirituais, se nós ensinarmos o caminho e andarmos também no caminho com eles, se nós pararmos para ler a palavra com nossos filhos e orar com eles, se ensinarmos a levar para o culto, eles vão julgar isso. Mas são muito mais do que palavras, mais do que são atos. Isso é muito bom. Esse é um tempo para a gente entrar. E uma coisa importante, todos os pais, todos nós entendermos. Nós não podemos buscar a compreensão dos nossos filhos na infância. Muitas coisas que nós vamos fazer agora, eles não vão compreender, não vão gostar, vão ficar aborrecidos. O mais importante é quando eles forem adultos, eles vão entender. Não, meu pai me disse não aqui, graças a Deus por isso. Meu pai não deixou andar com essas pessoas. Quando ele for adulto, quando ele for nos julgar, aí sim que ele vai entender. É essa compreensão que a gente tem que buscar, e não a da agora. O pai que está buscando a aprovação, eu digo na parte da educação, de uma criança, ele está com o norte errado. Ele não tem que buscar a aprovação do filho dele. Ele não tem que o filho aprovar o que ele está fazendo. Ele tem que ter a consciência diante do Senhor, da palavra, que é o correto. E faz no Senhor e deixa. Não lança teu pão sobre as águas. Exato. Depois de muitos dias, você vai achar, ele vai crescer, ele vai amadurecer, e ele vai entender isso bem. E ele vai entender. E é um tempo de espera, é como se fosse um plantio, né? É um plantio. A educação dos nossos filhos é um plantio que você vai colher um dia. E o filho também vai colher. Ambos colherão, né? E o filho vai adjulgar isso. Quando você pega a questão do testemunho, qual foi o testemunho que meus pais, né, davam a respeito de situações que eles enfrentaram na época e que eu via, o filho vai lembrar, na adolescência principalmente, decisões internas, familiares, decisões diante do Senhor, decisões espirituais,
qual era a postura do meu pai? A postura do meu pai era essa, era consultar o Senhor, era buscar oração no templo, era buscar o recurso na presença do Senhor, no corpo. Então, isso vai gerando o testemunho e vai consolidando para que um dia, ao ser julgado, os pais, eles possam ter um julgamento de bênção. Né? E terão, se assim seguirem e viverem a palavra, terão um julgamento de bênção. Esse exemplo que ele deu dos frutos, eu vou tentar entrar nisso com a preocupação de não sair do tema. Porque quando ele fala de colher os frutos, eu vejo muito os filhos como árvores, homens como árvores, a palavra Sim. fala. Então, o filho é aquela semente, a Bíblia até usa essa expressão, né? Os nossos filhos falam assim, estou abençoando a tua semente, estou abençoando os teus filhos, Sim, né? A sua descendência. Então, filhos são sementes que a gente planta, que a gente educa, que a gente aduba, e que um dia cresce e viram árvores, e que na velhice, ou certa paz da vida, a gente começa a colher os frutos desse homem que nós criamos. É verdade. Né? Lá na frente o retorno vem. Você primeiro tem... No começo é só trabalho. É plantar, é colher, é examinar, é adubar, e aí vai crescendo, tem que podar e arranca para lá. Vigiadas, intempéries. Né? Aquela sementezinha, aquele bebê, amanhã vira um broto, vira uma criancinha, daqui a pouco vira uma árvore, vira um adulto. E um dia essa árvore dá frutos. E é maravilhoso quando você vê os pais colhendo os frutos dos filhos muito que criaram. Agora aqui eu abriria algumas 3 opções. Depois a gente volta no tema central se eu estiver saindo. Sim. Eu acho que tem 3 opções. Quando você planta bem e a árvore é boa e você colhe bons frutos. Agora, às vezes, você planta bem e a árvore não foi boa. E você, aí na velhice, tem pais hoje que não estão colhendo frutos na velhice. Tem pais que estão sendo, na velhice, são abandonados pelos filhos. Tem pais na velhice que os filhos somem para lá e não esquece. Aí você fala assim, não, será que esse pai criou mal? Não, às vezes ele criou bem. A árvore que era ruim, o caráter, a índole era ruim. Exato. E tem outro caso, às vezes a árvore é boa e você plantou mal. Nesse caso até consegue. Às vezes você não deu uma boa criação, você não foi um bom pai, mas como a árvore era boa, ele, quando adulto, consegue recompor. Ele recompõe, porque ele é bom, o menino é bom, de boa índole, é grato. E mesmo que você plantou mal, como a árvore é boa, na velhice, depois de adulto, ele reconhece o pai, ele ama o pai, ele perdoa o pai, e o pai vai poder colher os frutos. Então é interessante você ver isso, filho como árvores também, como diz o texto. Aí tem que plantar bem, regar bem, adubar bem, podar bem, para na velhice a gente poder colher os frutos. Exato. E o respaldo de tudo isso, irmãos, pastor Marcelo, é a palavra. Muito bom. Não é nem às vezes a própria pessoa. Sim, o Senhor, ele abençoa, ele trabalha, mas a palavra nos respalda e nos preserva Exatamente. de erros até futuros, porque não somos perfeitos como pais. Não temos a verdade, não somos donos da verdade. Os erros acontecem, mas a palavra de Deus nos preserva. Justamente que na hora do plantio, as nossas crianças, em todo esse trabalho constante, né, incessável, que nessa hora, Senhor, que a Tua palavra venha ser guardada no meu coração. Boa. Que da minha boca saia a palavra de sabedoria para a educação dos meus filhos. É lógico que a gente tem que fazer uma observação de que quando eles, pois, serão vossos juízes, isso não estamos colocando aqui uma conotação que seremos pais perfeitos. Não há, aí é um padrão que não tem como alcançar. Todo pai comete erros. Todo pai comete erros. Mas, até assim, até fala muito sobre isso, né? Que os filhos mais velhos, eles acabam trazendo um benefício sobre os outros filhos. Sim. Né? Porque o filho mais velho, você é o pai, é o marido de primeira viagem. Então você erra mais, né? Você erra mais. Nos outros, você tende a ser um pai
não é melhor a palavra, mas um pai mais maduro, já que aprendeu. Então Sim. você erra com o primeiro para acertar com os outros. É verdade. Quem tem 2, 3, 4 filhos. Exatamente. Então o primeiro acaba pagando um preço maior. Exatamente. Porque às vezes o primeiro você é mais duro, você não precisa ser tão assim. Então o mais velho sempre acaba levando um peso maior. Então, o caçula já é o contrário. O caçula já pega o filho, às vezes você tem 3, 4 filhos, e o caçula já pega você numa fase com mais idade. Então, como você gastou tanta energia criando 1, 2, 3, e criando e vai para lá, que criação é uma renúncia muito grande, às vezes quando chegar no 3º, 4º filho, parece que o pai está um pouco cansado, está numa fase da vida que não está com tanta disposição, e começa a deixar um pouco de lado, Isso. e o negócio fica solto. Por isso que dá tanto problema com o caçula. Porque o pai parece estar meio cansado já e solta o negócio e fica aquela criação mais frouxa. Então é interessante conversar sobre isso, com porque certeza. né, o cuidado com ser muito duro com o primeiro, muito rígido com o primeiro e afrouxar demais com o último. A gente tentar conseguir O equilíbrio. o equilíbrio. Equilíbrio. Que é natural equilíbrio. da vida até, né? A idade, o tempo, o aperfeiçoamento como pai é natural da vida. Mas o equilíbrio na palavra, e aí nós estamos aqui falando da palavra de Deus, ela nos traz essa recomposição, não é? Se você está sendo muito maleável, está vendo com o caçula, os caçulas que estão nos assistindo, né? A palavra ela nos recompõe para voltarmos a ter esse equilíbrio. Né? Então, isso nos ajuda. Agora, tem um provérbio, eu anotei aqui, 19:18, diz assim: discipline o seu filho, pois nisso há esperança. Ou fala assim, em algumas traduções, corrija o seu filho enquanto há esperança. E nós estamos em tempos de esperança, porque o Senhor é a nossa esperança. Amém. Ele é a nossa esperança, né? Ah, mas o tempo passou, meu filho já está na juventude agora, ele está na adolescência, não tem mais como. Não, tem como sim. O Senhor é a nossa esperança. Porque ele vai julgar de acordo com essa esperança. Glória a Deus, isso aí. Essa palavra correção, corrija seu filho, vamos fazer uma aplicação para os caçulas. Não estrague o seu caçula. Eu sei que você está na fase da vida, já talvez trabalhou muito, criou 2, 3 filhos. Corrija o seu caçula. Nós tivemos muitas famílias que o filho mais novo se perdeu, estragou, porque o pai já não tinha aquela disposição. Corrige. Faz isso por ele. Se esforce um pouco mais, peça ao Senhor um renovo, peça ao Senhor um vigor, para que quando ele crescer, quando ele for adulto, ele possa te julgar. Não, meu pai me corrigiu quando eu precisei ser corrigido. Não, meu pai não me deixou de mão, porque já não tinha mais tempo. Porque você agindo assim no Senhor, você vai salvar o seu caçula. E aí a palavra traz ensinos extraordinários. Desculpa estar insistindo nesse assunto, porque eu acho extraordinário sobre Davi. Porque Davi era o caçula de 8 homens. Então o que acontece ali? Quando você tem o seu caçula, você tem 7 irmãos mais velhos, assim, a chance de você desenvolver liderança é mínima, né? Porque o mais novo já vai pra cá, cala a boca, fica quieto, sai daqui, vai pegar. O que o mais novo faz em casa, né, Renato? Vai buscar, é o serviçal, é o que todo mundo faz fazer pegadinha com ele, pega água, pega não sei o quê, vai buscar não sei o quê, o pai põe a coisa, vai você, e tem que fazer, porque senão o mais velho é quem manda na casa. Então, o mais novo, de 7 meninos, geralmente o caçula, até por ser um pouco mais dengoso, porque é o seu último filho, os pais já estão mais amolecidos pela vida, dá mais carinho, mais afeto, menos correção, acaba sendo um pouco mais dengoso e acaba não desenvolvendo liderança. Aí o Senhor vem chama para ser o rei de Israel, justamente o caçula. O caçula, quer dizer, o Senhor sempre contrariando toda a razão, toda a lógica humana. Eu até fiquei pensando, mas como é que Davi conseguiu desenvolver tanto essa concepção de líder? Ele foi um líder extraordinário. Uma habilidade, Porque ele conseguiu uma coisa assim, ele foi um líder vencedor, forte e amado. É muito difícil, Davi era amadíssimo pelo povo. Eu até imagino que ele conseguiu desenvolver essa liderança lá no rebanho. Cuidando de ovelha, cada ovelha tem seu jeito, seu temperamento, acho que é ali que ele foi desenvolvendo. Mas serve para nós como pais
Sei que tem aqueles que têm mais de 1, 2, 3 filhos. Lá no Canadá, então na América, que é muito comum ter 4, 5 filhos. Cuide para que todos tenham o seu espaço. Para que nenhum abafe o outro. Para que todos possam desenvolver a sua personalidade. Porque filhos, onde você tem 3, 4 filhos, quando o pai descuidar, um é abafado. Um é sufocado. Isso não é bom. Isso não é bom. Gera então, traumas. Gera traumas, gera bloqueios. E isso vai afetar amanhã ele na vida profissional, no casamento dele, nos relacionamentos dele. Então o pai tem que estar atento para que todos possam ter o seu espaço. Isso cabe muito ao pai. Lógico que ali tem uma intervenção do Senhor, Sim. né? Mas é importante esse lado, né? O pai ter esse lado do pai. Esse exemplo extraordinário de Davi, não é? Na sua trajetória, o seu chamado, e também, mas ele fala uma coisa interessante, que a gente volta aqui um pouquinho, sobre quando Jesus fala das obras do Pai. Quando ele é chamado para a guerra, para enfrentar, ele fala assim, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai. Eu estava cuidando. Então, ele tinha um exemplo dentro de casa e de governo e de cuidar daquilo que era do pai. Né? O exemplo dele foi extraordinário. Estava cuidando das ovelhas do pai. Né? E o outro exemplo que eu queria levantar aqui, que também é muito marcante, que é um filho caçula, é o de José. É verdade. De José. Né? José teve uma vida marcante, uma história muito linda, mas ele não esqueceu da promessa de Deus sobre a vida dele e do pai. Né? Ele pergunta do pai depois, quando ele está lá no Egito. Isso é bom, Renato. Ele lembra do pai. É o afeto que havia entre eles. Isso foi marcante. Porque José foi caçula durante muitos anos. Depois veio Benjamim. Exatamente. Né? Mas aí depois ele foi vendido, foi embora. Isso. Mas ele foi o caçula há muito tempo e foi assim... querido, né? Dos irmãos. E o pai... Agora, eu acho que Jacó também fica como exemplo. Jacó. Ele deixou José desenvolver. Ele tinha esse cuidado, né? Não, ele protegia, de certa forma, para não ser sufocado. Sim. Eu lembro de um exemplo, de até uma mulher que a gente respeita muito, que teve uma vida profissional assim, brilhante, e ela fala da figura paterna que ela tinha em casa, que era aquela casa antigas, com muitos filhos, então direto ela colocada de lado. Mas ele sempre, não, vem cá, você também vai. Que coisa. Assim, ela conta vários exemplos de vários momentos, e ela era colocada de lado, porque a criança, ela tem essa crueldade, a criança tem ela não tem muita noção das coisas, que a criança às vezes põe apelidos que são cruéis, né? Mas a criança não tem, assim, ela está num estado de inocência, maldosa, então ela tem uma crueldade meio diferente. Exato. Mas a criança é capaz de falar uma coisa com a outra, que é coisa assim, impressionante. E o pai tem que estar atento. Então eu lembro muito dela contando os exemplos dela, que ele percebia essa figura paterna. Não, você também vai. Não, por que ela não veio? Manda chamar. Então o pai tem esse cuidado, e aí hoje ela julgando. Quando ela volta para a infância, ela julga, não, ele fez isso por mim. Ele não me deixou ficar de lado. Exatamente. Então aí você fala desse afeto que existia entre Jacó e José. Né? E José, exatamente. Muito bom. Não, e esse ponto é fundamental, porque hoje o opositor ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus ele vem para unir as famílias. Muito bom. Para unir os filhos. Glória a Deus. E esse ponto, Pastor Marcelo, ele é fundamental, de união. Não isole o seu filho. Não isole a sua filha. Una-os ao redor da mesa, em uma boa janta, em um bom almoço, em um bom café da manhã. Esteja junto com os vossos filhos. Essa questão, a Renata usou uma expressão muito bonita, que tem muitas vezes na palavra, a mesa. A gente deve valorizar. Eu estou falando de coisa muito prática aqui, não estou falando de nada assim, estou falando de uma revelação, de uma doutrina, estou falando de uma coisa muito do dia a dia, que é a mesa. Quando a família está à mesa, isso marca muito a criança, de conversas, de momentos. Hoje, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que hoje a internet, o celular está tirando muito isso. Então, na hora do almoço, cada um vai para o seu quarto, e cada um vai por... Não, se a gente puder preservar a mesa, eu queria só encerrar nosso tempo. Vamos parar, depois a gente volta no programa. Mas uma coisa que a gente falou, que a nossa intenção, quando fala assim,
eles, pois, serão os vossos juízes. Não é que nós seremos pais perfeitos. Não é que os pais, como pais, todo pai comete erros. Mas quando há esse vínculo do amor, quando criou-se um vínculo afetivo entre pai e filhos, quando os filhos amam os pais amam os filhos, quando eles julgarem, o julgamento quando é feito com amor é muito diferente. Porque assim, o amor encobre uma multidão de defeitos. Uhum. Então ele nem vai. Você errou em alguma coisa, todo mundo erra, eles também vão errar, mas ele vai relevar, porque o que vai ficar é o que ficou de bom. Aí ele vai entrar naquele texto, examinar tudo. Uhum. E vai reter o que é bom. Meu pai me ensinou isso, ensinou isso, ensinou isso. Então desenvolver um relacionamento de afeto, de respeito, de carinho, nessa hora que eles chegaram de julgar, pesa muito. E na hora da dificuldade, do problema, que acontece em todos os lares, nas grandes lutas, o amor, ele vai superar as falhas. Glória a Deus. Amém, então? Amém. Então vamos interromper aqui. Amém. E voltamos para um outro episódio. Guilherme, Renata, Pai do Senhor. Pai do Senhor. Estamos chegando ao fim e nós vamos deixar aqui para a nossa meditação uma colocação para o nosso próximo episódio. Sobre as fases da vida dos nossos filhos. Na infância, eles amam os pais. Na adolescência, questionam os pais. Na juventude, julgam os pais. Na vida adulta, compreendem os seus pais. E na velhice, vão cuidar ou abandonar seus pais. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.